Quem me conhece sabe que eu adoro experimentar drinks, mas se você acha que é só misturar tudo num copo, você está muito enganado. A cada dia que passa, temos uma variedade maior de bebidas e de profissionais especializados para produzir esses drinks. Isso mesmo, são os mixologistas. Mixologia é uma palavra latina que significa o estudo das misturas. A nossa entrevista do dia é com um mixologista que é referência não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro. Confira o nosso bate-papo com o Gustavo Guedes. Então, Gustavo, como você se descobriu nessa área da mixologia? Eu comecei com 17 anos, não é bonito, mas eu falsifiquei a carteirinha para trabalhar em um bar de eventos, que era um bico para pagar a faculdade de publicidade na época. Fiquei um tempo fora da área e aí trabalhei como nutricionista, como designer, em loja, tive várias profissões e um amigo meu, o dono da Kombi, me chamou para fazer a carta do restaurante deles, porque ele gostava bastante das nossas festinhas em casa e falava, cara, seu drink tá melhor do que o meu restaurante. Vai lá e faz a carta para mim que você come sushi durante muito tempo de graça. Falei, beleza, bom negócio. Fiz, deu certo, subiram as vendas mais de 1000%, eu fui chamado pelo Conté, e depois Conté eu ganhei a visibilidade e participei do World Class, que é a maior competição do mundo de coquetelaria. Fui o único brasiliense a chegar lá na final, e de lá para cá, há 4, 5 anos, eu estou sempre entre os top 4 do Brasil, e aí, graças a Deus, deu muito certo para mim. A visibilidade veio automaticamente, e é muito trabalho duro e muito estudo, sempre. Qual que é a diferença de um mixologista para um bartender? Tá certo. É o seguinte, mixologista na verdade é uma palavra que não existe em português, mas a gente meio que inventou ela para uma tradução do mixologist, que vem lá de fora, que é o cara que vai cuidar de tudo do balcão para trás. É o cara que vai criar drink, é o cara que vai pensar na logística do restaurante, ele vai entender qual que é o público certo para servir a bebida certa. Geralmente o mixologista também é o bartender do local. Então o bartender tem que ser um pouco de mixologista, o mixologista tem que ser muito bartender. E você chegou a fazer algum curso para isso ou foi autodidata? Fui mais autodidata, mas eu fiz um curso com o Vitor 40, que é muito amigo meu, que ensinou quase todos os bartenders aqui. Aí, graças a Deus, agora ele já participou de curso meu, inclusive. Então a gente faz essa troca e de lá para cá é muito estudo em livro mesmo, para te falar a verdade. Curso é sempre bom, mas o principal é ler. Ler abre muita cabeça para várias combinações diferentes. A gente lê, vê o que está sendo servido de tendência e adequa ao paladar do público aqui de Brasília, do brasileiro, do público certo para cada consultoria que a gente faz. Você falou que o estudo é importante. Como que é o processo de elaboração de um drink? O que é necessário para fazer um bom drink? Tá, beleza. O principal é entender os clássicos. Por exemplo, um Negroni, um Old Fashion, uma Gin Tônica, um Dry Martini. Todos eles têm algo muito importante, que são o core essencial que faz um drink estourar. Não é à toa que o drink tem 100 até 200 anos e está sendo vendido aí em quase todas as casas de coquetelaria do mundo. Então a gente tem que entender as nuances do clássico e depois, para começar a criar o próprio coquetel autoral, tem que entender muito de combinação de sabores. Muito mesmo. E dos insumos que a gente vai usar, das bebidas. A gente não pode achar que um gin vai servir para todos os drinks que a gente vai fazer. Tem que entender o que aquele rótulo traz, que o outro não traz. Whisky nem se fala, vodka também, apesar de ser uma bebida neutra. A gente aprende o destilado, aprende a gama de insumos que a gente tem, o que a gente tem em mãos e trabalhar o custo para poder vender para o cliente por um preço adequado. E ter lucro, lógico. Claro. Inclusive, falando em lucro, você pensava em empreender antes de se tornar um mixologista? Porque você tem aqui o Southside, que é onde a gente está gravando, inclusive. Antes disso, você já empreendeu ou veio depois essa vontade? Não, veio depois. Foi um convite, na verdade. Empreender no Brasil não é fácil. É um desafio muito grande. A gente tem que ter uma ideia muito sólida e o sangue forte para conseguir. Graças a Deus o Southside deu certo, mas antes eu não pensava nisso não. Como eu fiz muita consultoria, já são 34 consultorias, eu peguei um pouquinho do acerto e do erro de cada casa para aplicar aqui no Southside
e ter um negócio seguro. E a gente está vivendo um processo de pandemia, a gente sabe que para quem tem empresa que atende o público foi uma coisa muito complicada. Como que vocês levaram essa questão? Olha, a gente levou do único jeito que dava, segurando as pontas, a gente teve até que fazer empréstimo e a gente criou drinks de delivery que o cliente leva para casa com garnish, com gelo e a gente esperou a reabertura do comércio ali, cruzando os dedos. Todo dia a gente pensava que podia ser amanhã, porque foi muito difícil para a gente. Para o ramo inteiro foi muito difícil de alimentação, mas para bar de coquetelaria, meu amigo, que depende do social dos clientes, foi terrível. E você tinha dito, assim, que a gente estava conversando antes, né, que abriu o Southside 4 meses antes de estourar a pandemia. Como foi que vocês levaram mesmo? Fecharam por um período? A reabertura, como é que foi também? A receptividade do público? A gente fechou, quando o decreto mandou fechar, a gente fechou, respeitou. E mesmo assim foi bem difícil. E quando eles liberaram com muitas regras, para a gente não valia a pena abrir. O horário não era um horário adequado para um happy hour de coquetelaria, para o cliente chegar, não tinha como ele sentar bonitinho, fazer um jantar harmonizado. Para a gente foi melhor manter fechado até a gente ter regras flexíveis. E ainda hoje a gente está segurando a onda. A gente só vai escancarar tudo quando tiver todo mundo vacinadinho, bonitinho e a pandemia realmente tiver passado. Se você chegar aqui numa sexta, num sábado, vai parecer que a gente não tem pandemia mais, apesar de seguir as regras, afastamento e tudo mais. O cliente está com um senso de normalidade, mas a gente sabe que a pandemia ainda existe. Estamos segurando um pouquinho para abrir total as portas, encher a casa e voltar ao Southside de antes da pandemia. E além da sua empresa, você faz consultoria para outras empresas, para outros estados? Como que é isso? Como que surgem esses convites? Como que é desenvolver uma carta para outros lugares além da sua empresa? Pois é. O bom é que toda casa tem um cardápio diferente, então isso não atrapalha o Southside, isso é tranquilo. É do boca a boca que isso aparece. Um dono de restaurante fala para o outro, fala, caramba, ó, meu lucro subiu pra caramba, tô fidelizando, captando mais cliente, tá dando certo, e foi esse cara aqui, ó, pode confiar. Então, graças a Deus, desde o começo foi boca a boca, nunca paguei R$1 de publicidade, foi lindo para mim e a consultoria é muito boa porque a gente aprende muito. Todo lugar traz mais experiência pra gente, se a gente faz uma carta totalmente diferente. Dessas 34 cartas que eu fiz, nenhuma é igual à outra, nenhuma. Só os clássicos que são repetidos. Tirando isso, tudo autoral, porque a gente tem que entender qual que é o público da casa, qual que é a proposta da casa, vai do bairro até a faixa etária dos clientes, até se a casa já existe, qual era o público que frequentava antes, se quer mudar esse público, se quer manter e aumentar o ticket médio, tem uma série de variáveis. Então é um estudo um pouquinho longo, que a última coisa que a gente faz é entrar no bar para criar bebida. E você não faz só para Brasília, né? Como está sendo a demanda de outros estados, de outras cidades? Isso é bom, eu acabo viajando aí para fazer umas consultorias, mini férias a trabalho. Quais lugares já fiz? Então, eu estou pegando muito Goiânia e Fortaleza, por enquanto. Goiânia é a segunda casa, ali já tem 8 consultorias em Goiânia e Fortaleza já tem mais umas engatadas e eu fiz um beach club lá que muito bom. Muito obrigada, Gustavo, pelo seu tempo, por disponibilizar e apresentar pra gente aqui o Southside e também explicar um pouquinho mais de como que é, né, essa arte de desenvolver drinks. Muito obrigada. Eu que agradeço, é que vocês estão em casa. E a gente trouxe aqui uma explicação para vocês de como que funciona um pouquinho do mundo da mixologia e agora a gente vai trazer um drink para vocês aprenderem como que faz. O Gustavo vai ensinar para vocês o GT Montana. Então, galera, a gente vai fazer o GT Montana, que é a GT mais vendida aqui no Southside. GT, para quem não sabe, é gin tônica, tá bom? Então vamos usar aqui uma taça de gin tônica. Pode ser um copo alto, pode ser uma taça de spritz, tanto faz. O importante é colocar muito gelo na sua taça, porque o que traz a diluição excessiva é justamente a temperatura. Então, quanto mais gelo, mais geladinho vai ser o seu drink e ele não vai ficar aguado, tá? Muita gente acha que a gente tem que colocar o gin primeiro. Não, a gente vai colocar o carbonatado. No caso aqui,
uma tônica zero, eu gosto bastante da Antártica. E a gente coloca até metade da taça, tá bom? Com muito cuidado, porque a intenção é não estourar as borbulhas, que é o que traz a refrescância do drink. Agora sim, vamos pro gin. Gosto muito aqui do Tanqueray No. 10, que é um gin, é um Tanqueray superior, bem cítrico. Vamos a 60 ml de gin. E até o momento, a gente tem uma gin tônica. Agora vem o diferencial da GT Montana, que é quase uma mistura de Dry Martini e gin tônica. 10 ml de Dry Vermouth, que vai dar um toque seco, que é perfeito para esse calorão de Brasília. Finalizando agora com azeitona, tá? Olha só, a gente vai usar a azeitona, mas também 10 ml da salmoura, da conserva da azeitona. O salzinho aqui, ele vai servir para contrastar todos os sabores, tanto da tônica, do gin e da toranja, que a gente vai usar depois de completar com um pouquinho mais de gelo. Isso é uma regra que serve para quase todos os drinks, quanto mais gelo, melhor. Perfeito. Então vamos colocar a nossa azeitona aqui, finalizar com uma toranja e é só isso que a gente vai fazer na nossa gin tônica. A gente vai empurrar o gin para baixo e trazer a tônica para cima. Dessa maneira, a gente tem um drink com as borbulhas intactas. Guarnecendo aqui azeitoninha, toranja, que é grapefruit, e fechou. Essa aqui é a GT Montana.